Boa tarde, turma do EJA 4, sexto e sétimo ano. Então, nosso conteúdo de hoje, referente à disciplina de História, nós iremos ver um pouco aí sobre os primeiros habitantes no Brasil, né? Então, iremos ver quais foram esses habitantes, algumas características específicas de cada um deles aí. Iremos ver também aonde se encontravam esses primeiros habitantes aqui do nosso país, né? Então vocês podem acompanhar esse nosso conteúdo aí na página 40 do nosso livro didático, onde marca assim, ó, tem como título Caminhos e Deslocamentos dos Povos Originários do Brasil. Iremos ver na aula de hoje sobre os primeiros povos aí aqui do Brasil, né? Então, as pesquisas arqueológicas elas revelam a existência de várias ondas de ocupação no nosso território. O período entre 12.000 e 8.000 anos foi marcado por 3 deslocamentos principais que teriam contribuído para o povoamento original do Brasil. Então, vimos aí que esse período aí, entre 12.000 e 8.000 anos foi o primeiro período onde houve aí alguns povoamentos aqui no nosso país, né? E isso levou aí posteriormente a questão do povoamento em si e da sociedade brasileira, né? Um primeiro refere-se à ocupação das atuais regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que eram facilitadas pela questão dos rios, né? Então, a primeira ocupação foi ligada à questão das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Uma segunda povoação e ocupação passou a expandir-se pela atual região sul do Brasil, em direção ao norte e em direção à costa atlântica. Um último deslocamento ocorreu em torno de 8.000 anos atrás e caracterizou-se pelo início da ocupação humana no litoral atlântico. Temos um mapa aí, né? Mapa principais sítios arqueológicos do Brasil, no Brasil, e a partir desse mapa aí nós podemos aí observar algumas ocupações, né, aqui no nosso território, tanto em todas as regiões, tanto norte, nordeste, sul, sudeste, também centro-oeste. Agora iríamos ver um pouco sobre os vestígios no Brasil. Então, o Brasil ele é um país rico em vestígios arqueológicos. São muitas pistas deixadas em todo o território brasileiro pelos nossos antepassados. Os resultados das pesquisas e esforços dos estudiosos têm ampliado o conhecimento sobre a ocupação e a vida coletiva no continente americano em geral e principalmente no Brasil, né? Então vimos aí que esses vestígios arqueológicos são de fundamental importância para que possamos aí conhecer um pouco da nossa história, do nosso povo, como foi que surgiu esse povoamento, onde aconteceu primeiramente, todas essas questões relacionadas à questão do povoamento do nosso país. Então os sítios arqueológicos são de fundamental importância para essas situações, para também que possamos compreender um pouco a nossa história, né, dos nossos antepassados. Aí temos aí essa imagem, né, que é os principais sítios arqueológicos no Brasil. Irei destacar alguns deles aqui, né, no estado da Bahia e alguns aqui bem próximo da gente, que é na região aqui Nordeste. Temos um aqui na Bahia, na região central, que é a Toca da Esperança. A Toca da Esperança ela está
localizada na Chapada Diamantina, Bahia, na Gruta Alagada do Poço Azul, que é também a Chapada Diamantina. Esse é um local, um sítio arqueológico que temos aqui em nossa região, que diz bastante sobre nossos antepassados. Temos também os sítios do Vale do Catimbau, em Buíque, Pernambuco. Temos também os sítios Pedra do Caboclo, Pedra da Moça e outros de Bom Jardim, lá no Pernambuco também. Indo mais além um pouco, temos a Pedra do Ingá, que é São João do Cariri, na Paraíba. Temos também, ainda na Paraíba, os sítios da região do Seridó, que é na Paraíba também. E temos também os sítios do Alexandre, Carnaúba do Dantas e Lajedo de Soledade, no Rio Grande do Norte. Para finalizarmos aqui nossa região nordeste, temos o sítio do Físico, que é o Parque Estadual do Barcanga, lá em São Luís, Maranhão. Então vimos aí alguns sítios arqueológicos aqui na região nordeste que são estudados e trouxeram informações referentes aos nossos antepassados. O sítio arqueológico Santa Helena, localizado na Serra das Araras, no Mato Grosso, é um exemplo interessante. Ele abriga arte rupestre e apresenta vestígios de ocupação humana e da presença de animais da megafauna, animais gigantes, datados de 27 mil anos atrás. É considerado o terceiro mais antigo das Américas. O primeiro é Boqueirão da Pedra Furada, com 50 mil anos, e o segundo é Monte Verde, no Chile, com 30 mil anos. Então, temos aí o sítio arqueológico Santa Helena, lá no Mato Grosso, que ele traz um pouco aí sobre os nossos antepassados, ou seja, há 27 mil anos atrás foram descobertos nesse sítio que houve aí indícios, né, vestígios de animais da megafauna, né, que é animais gigantes, e também da ocupação humana. Então, por isso é fundamental a história em nossa sociedade, para que possamos aí compreender um pouco dos nossos antepassados e também visarmos um pouco o futuro, né? Temos aqui agora, em Minas Gerais, o sítio arqueológico Lapa Vermelha, na região da Lagoa Santa, a cerca de 40 quilômetros de Belo Horizonte. É uma área arqueológica muito significativa. Foi nessa região que foi encontrado em 1975 o fóssil humano mais antigo das Américas, com cerca de 11 mil anos, conhecido como Luzia. Então, lá na região de Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, encontrou aí o fóssil mais antigo da América Latina, né, das Américas. Esse fóssil foi denominado como Luzia, né? O seu nome foi dado como Luzia. Tal descoberta é de grande importância para a questão do povoamento, pois confirma a antiguidade de um grupo com características diferentes dos grupos que vieram da Ásia pelo Estreito de Bering. Então vimos aí que essa descoberta ela vai muito além do que a gente imagina, né? Até porque cita aí que esse fóssil que foi encontrado de Luzia, lá na Minas Gerais, tem características diferentes do pessoal que vieram da Ásia aqui para o nosso país. Outro complexo arqueológico importante é a região de Monte Alegre, no Pará, no sítio arqueológico da Caverna da Pedra Pintada. Na margem esquerda do rio Amazonas, foram encontradas pontas de lanças e fragmentos de ossos humanos, e as mais antigas sepulturas na América, que remontam entre 10
9.000 anos atrás. Então vimos aí que esses sítios aí arqueológicos são fundamentais, pois trouxeram informações referentes ao nosso passado, né? Ao surgimento aí de há vestígios de que existiram aí no nosso país animais da megafauna, né, que é animais gigantes, e também indícios de vida humana naquela época, né? Para finalizarmos, temos um texto aí, né, sobre Luzia e o grupo de Lagoa Santa. A região da Lapa, de Lapa Vermelha, no município de Pedro Leopoldo, a cerca de 40 km de Belo Horizonte, é um importante sítio arqueológico do continente americano. Lá foi encontrado em 1975 um dos mais antigos fósseis humanos das Américas, com cerca de 11.000 anos, conhecido como Luzia. O grupo do qual Luzia fazia parte é conhecido como Homens de Lagoa Santa. Estudos indicam que eram nômades, viviam da coleta e da caça. Eles dominavam o fogo e possuíam técnicas rudimentares de construção e de utensílios de pedra lascada, como pontos de lanças e lâminas. Então vimos aí que lá em Minas Gerais foi encontrada esse fóssil, que traz aí algumas características essenciais, como a questão que esse povo que vivia lá eram nômades, eles tinham domínio do fogo, né? Fazia também a questão de utensílios através da pedra lascada, e tudo isso nos retrata aí um pouco sobre o nosso antepassado. Não viviam em cavernas, mas em locais abertos próximos de nascentes e riachos. Nesses locais a vegetação era abundante e a presença de animais garantia a alimentação. Os primeiros habitantes conhecidos da América até agora costumavam colocar o corpo dos mortos em abrigos de pedra, o que garantiu sua conservação ao longo do tempo. Isso indica que possuíam cerimônias e rituais fúnebres e algum tipo de crença religiosa. Com a ajuda de alguns dos mais avançados recursos tecnológicos, os cientistas reconstituíram em 1999 a fisionomia de Luzia. Fisionomia é os traços humanos aí, né? Os traços do rosto humano. O resultado foi surpreendente. Os traços de Luzia não tinham nada em comum com o de nenhum outro habitante conhecido do continente americano. Suas feições são mais semelhantes às dos nativos australianos e africanos do que as de indígenas do território brasileiro. Outras comparações feitas depois de sua reconstrução, com mais de 80 crânios descobertos em várias regiões da América, como Chile, México e Colômbia, comprovaram que Luzia fazia parte da população que está espalhada por todo o continente americano. Então vimos aí, né, que esse fóssil encontrado de Luzia foi uma grande descoberta aqui para o nosso país, né? Para que possamos aí entender um pouco dos nossos antepassados, de onde vieram a nossa população, né? Então esse foi o nosso conteúdo referente à história, né, de hoje. E posteriormente, a partir das 4h30, vocês terão aí no Google Sala de Aula a nossa atividade referente a esse conteúdo de hoje. Fique atento às datas de devoluções para que vocês não possam ficarem no prejuízo, né, não terem nenhuma consequência referente a isso. Peço que façam atividades em dias para que vocês possam também ficarem despreocupados com relação a essas questões. A todos uma excelente tarde e uma ótima quarta-feira.